E é interessante que a pirâmide de Hawara, ela tem uma orientação diferente quando comparada com as demais, tá? Ela não está na direção leste-oeste, como, acho que é leste-oeste, que é a orientação das outras, ela tem uma orientação norte-sul, tá? Essa descrição que é pegada aí, descrição do lago, né? Fala aí, pode falar. Depois eu vou no outro. Eu estou catando aqui o nosso negócio por pé da página aqui dos membros. Mas vamos lá. Tá. Então, na descrição, ele falava que esse complexo estava ao lado de um canal artificial, junto de um lago artificial, e que esse lago tinha também em torno de 50 metros de profundidade, que tinha sido construído de acordo com o serviço, né, com o trabalho humano, com a mão humana. Esse lago, ele recebia água do Nilo durante 6 meses, em 6 meses ele cedia água para o Nilo, então dizendo assim que ele era um lago muito grande, e que no centro desse lago tinha a construção dessas 2 pirâmides de pedra que teriam sido construídas pelo pai, né, pelo faraó pai do Amenemhat, né, que era o suposto criador desse complexo. Tá? E essas 2 pirâmides seriam 93 metros acima da superfície, com as estátuas de pedra, cada uma com uma estátua sentada no topo da pirâmide. Esses são os relatos, então, e aqui um desenho feito no início do século para atender essa descrição. Então, o que a gente está vendo, na verdade, assim, é a grandiosidade da formação. Aqui um outro desenho. Então, a gente está vendo um lago muito grande, a ponto de ter 2 pirâmides com 93 metros de altura saindo, né, além da superfície da água. Então, e seria uma pirâmide representando para o pai e outra para a mãe do faraó que construiu a pirâmide de Hawara, que está semi-destruída. E essas pirâmides teriam sido perdidas, tá? Isso aí. Aí chega Estrabão, pega o Estrabão aí. Vamos lá. Estrabão, em sua obra, né, Geografia, ele é um historiador, também geógrafo, e um pouco mais à frente do tempo de Heródoto, né, ele descreve o lendário labirinto de Hawara, confirmando a sua existência e majestade. Então, ele vem quase que colocar como fidedigna grande parte das descrições de Heródoto, também falando sobre essa grandiosidade monumental, uma coisa absurda que está ali no subsolo, né? E um dos trechos dessa obra do Estrabão diz o seguinte: um grande palácio composto por tantos palácios quantos eram os nomes anteriormente existentes. A um número igual de aulas ele chama de pátios ou câmaras, cercadas por pilares e contíguas umas às outras, né? Elas vão ali uma ao lado da outra, e formando grandes edifícios em linha, como uma longa parede, tendo as aulas, né? Esses pátios todos para frente. As entradas para as aulas são opostas à parede. Em frente às entradas, há longos e numerosos caminhos cobertos, com passagens sinuosas que se comunicam entre si, de modo que nenhum estranho poderia encontrar seu caminho para dentro ou para fora das aulas sem um guia. A circunstância mais surpreendente é que os telhados dessas habitações consistem em uma única pedra, cada um, tá? E os caminhos cobertos em toda a sua extensão eram cobertos da mesma maneira com lajes únicas de pedra de tamanho extraordinário. Prestem atenção nisso. Lajes únicas, são pedras gigantescas que cobrem unicamente cada sala, cada salão desses que estão interligados ali e por gigantescas colunas, tá? A gente pode pensar, só pegando o gancho, Jim, a gente pode pensar em câmaras construídas diretamente, escavadas diretamente na rocha, tá? E aí fica com essa coisa da pedra, uma pedra única. Tá? Exatamente. Sem a mistura de madeira ou qualquer outro material, como a gente vê também no princípio da construção das pirâmides, que tantas pessoas tentam fazer, porque a pirâmide também você não tem essa estrutura, né? E ninguém até hoje conseguiu copiar fidedignamente a pirâmide do tamanho natural, né? Ao subir o telhado, que não é de grande altura, pois consiste apenas em um único andar,
pode-se ver um campo de pedras, portanto, composto de pedras. Descendo novamente, olhando para as aulas, para as ditas salas, elas podem ser vistas em linhas sustentadas por 27 pilares, cada um constituído por uma única pedra. As paredes também são construídas com pedras de tamanho não inferior a estas. Então, a descrição do Estrabão, ela vai complementar o que o Heródoto tinha trazido e falando justamente sobre essa questão não só da grandiosidade, mas de uma tecnologia de construção e que eles não tinham acesso naquela época. E era de se espantar, claro, como é que a gente vai ver alguma coisa com tamanha precisão, construída dessa forma, né, milimetricamente, geograficamente super bem distribuídas, né? E imagina, eles se depararem com alguma coisa desse gênero, né? O que tem que fazer? Esconde isso, porque assim, a hora que isso vier à tona, isso lá vai dar ruim. Porque como é que a gente tem uma narrativa histórica diante de uma obra dessas ali no subsolo? Até hoje, né, gente? E olha a época que nós estamos, 64 antes de Cristo, tá? E hoje a gente está em 2025 e ainda toma de levantar polêmica esse negócio, porque a gente vai trazer o estudo aqui atual, e o estudo atual, a expedição ainda encontrou barreiras pra caramba para trazer essa verdade que não quer calar, né? Isso aí. Mas é interessante, assim, pensem, tragam esse conceito do labirinto como realmente aquele lugar que apenas o iniciado, apenas o guardião do local saberia como se mover. Qualquer estranho, qualquer não adepto, ele se perderia dentro do labirinto. Tá? Então, isso também tem a ver com uma forma da leitura da religião egípcia e o pós-vida. Tá? Também é um outro complemento, uma outra forma de interpretação que a gente pode ter. Tá? Sim. Peguei o Kircher. Então, e nós temos aqui justamente um esboço, né? E esse é um esboço feito também imaginativo, tá? Sobre essa questão da planta, é como se fosse uma planta baixa do local na época, no século XII. É um estudioso jesuíta, o alemão, o Kircher, 17. que tentou... 17, desculpa. Tentou retratar o enigmático labirinto com base na descrição feita por Heródoto e outros escritos antigos. Ele pega como base também os escritos do Estrabão, ele junta com outras descrições, porque tiveram outros estudiosos que vieram com base nesses dois principais que nós trouxemos aí, tanto o Heródoto quanto o Estrabão, e faz esse desenho, esse esboço do que seria esse grande salão que está ali embaixo. O interessante, quando a gente olha o desenho, existem inscrições, né? E quando a gente fala de inscrições, são inscrições hieróglifos, podemos dizer assim, que é levantado também dentro desse relato do alemão, que são hieróglifos que parecem ser anteriores à datação de qualquer tipo de civilização egípcia. Hieróglifos desconhecidos, tá? Com uma linguagem desconhecida, tá? Na época do Kircher, ele não, a tradução dos hieróglifos ainda não existia. A pedra de Roseta ainda não tinha sido encontrada. Então, continuava sendo uma linguagem totalmente desconhecida, né? E é interessante que nesse modelo dele, ele cria esse átrio central, representando aqui a divindade. Tá? Essa é a visão dele, mas obviamente também tem uma visão de uma deidade jesuíta, monoteísta, que não era a realidade antecipada para aquele contexto histórico também. Mas, de qualquer forma, ele mostrando os 12 pátios, né? As 12 câmaras, né? As 12 câmaras, cada uma com a sua função e o seu desenho, é bastante interessante. O destaque principal para o estudo do alemão está aqui, ó, a reconstrução da parte ocidental do labirinto, né, que está aqui, e complementando o que a Anne está falando com relação aos hieróglifos, é justamente nessa questão dele trazer à baila essa parte dos escritos como desconhecidos, e que lá na frente, justamente é onde eles vão fazer essa junção dessa linguagem, né, que ele ressalta ali como desconhecida, para trazer esse desconhecimento de datação e de desenhos que até hoje, tá?
puxando, até hoje, não identificaram como sendo naturais do Egito Antigo, né? Então, a gente tem isso até hoje. Esse esquema é baseado na descrição do Petri? Eu já não lembro desse aqui de onde saiu. Sim, sim. Tá. Sim, é um pedacinho dele, sim. Uhum. Então, vamos lá. Aqui, quem teria construído o labirinto, então, a história oficial, né, Amenemhat III, que governou por volta de 1800 anos antes de Cristo, como sexto faraó da 12ª dinastia. Então, a gente está aqui falando de uma época que eles chamam de o Egito Médio, né, o aspecto mediano daquilo que se conhece como história das dinastias egípcias, já um pouco antes da fase final, que já é a fase da dominação grega e o controle ptolomaico, tá? 12ª dinastia. E aí tem, e como ele está relativamente mais próximo temporalmente da gente, dele se tem bastante registro histórico, dele e do pai tem bastante registro histórico. Então, quer pegar esse? Do Lepsius? Posso pegar, que eu estou aqui com a descrição dele. Então, e a gente entra em um outro estudioso, aí um pouco mais para frente, a gente já está em 1810, tá? O nascimento do Lepsius, e ele falece em 1884, então já temos um estudo bem mais recente, né? E o Lepsius, ele é um egiptólogo prussiano, pioneiro, linguista e arqueólogo, né? Ele junta várias funções aí, de bombril, e ele lidera uma expedição justamente para estudar essa parte aí do Egito Antigo, não só Cauara em si, né, mas toda aquela zona, aquela região. E essa expedição ela vai de 1842 a 1846, tá? E sendo ele um dos primeiros a documentar sistematicamente os monumentos egípcios. Tá? A sua obra mais conhecida, a obra mais conhecida dele é, agora o nome que é ótimo, né? Egypten under Antiopen, enfim, tá? Essa obra é publicada entre 1849 e 1859, porque vai dando uma continuidade, né? Ela vai sendo publicada por partes e contém desenhos e descrições de templos e pirâmides egípcias. É um levantamento, é um verdadeiro levantamento, é um estudo bem, bem denso, né? De toda aquela área ali, de toda aquela região. E, mais especificamente falando sobre a questão do Hawara em si, em 1843, o Lepsius realiza escavações no sítio, ali em loco, ele lidera essas escavações, e durante essas escavações, ele identifica vestígios dessa mesma estrutura que foi dita, que foi falada por Heródoto, né, por Estrabão, e encontra câmaras de tijolos e outros elementos arquitetônicos que sugeriam a existência de um grande edifício multifuncional. Então, além da gente entender que esses historiadores mais antigos trouxeram, e na época eles não tinham tecnologia para se fazer esse estudo e trazer com provas cabais científicas na época, né? Eles traziam a história do que eles vivenciavam, né? Desenhos feitos por eles, enfim. Nós temos aí esse estudo mais recente do Lepsius, onde ele vai lá literalmente sacramentar o que esses dois tinham trazido. E registra também inscrições que indicavam a presença de túmulos de faraós ali nas câmaras, né, sugerindo que, além do que nós temos vamos lá, de suposições com relação a esses grandes salões, também existem sarcófagos ali dentro daquele local, diferente do que nós vemos nas questões das pirâmides, né? Quando a gente fala de serem depositórios de múmias e de faraós egípcios, né? Ele é o pioneiro ao associar o sítio de Hawara ao labirinto descrito por Heródoto. Foi o primeiro a trazer essa associação aí na história moderna em si, né? E depois, posteriormente, a gente vai ver aí, e vamos entrar, o Petri vem aprofundar esse primeiro estudo do Lepsius, trazendo informações adicionais e um embasamento
dessas primeiras descobertas, vamos colocar, né? Porque, na realidade, tinham sido faladas por Heródoto e Estrabon, mas o Lepsius, ele é o primeiro a documentar, né? Ele traz essa documentação onde o Pétreos foi importantíssimo nessa virada de página, e aí ele vai trazer esse embasamento com a história do Lepsius de toda essa estrutura que está ali embaixo, com um estudo muito mais aprofundado também, e com as escavações que vão ser feitas nesse local também. Aí tá, ó, o desenho, para vocês terem uma noção, né, de o que tinha na época. Não se tinha muito recurso, então o que ele faz é um desenho, e eu falei, poxa, o desenho até que tá bom, né? Olha pra gente. Tá muito bom. 1840 tá bom pra caramba, né? E ele traz esse desenho num dos registros que ele faz e que acaba sendo muito importante para todo o embasamento que o próprio Petri vai trazer, tá? O que significa Denkmäler, não sei, mas no Egito e na Etiópia. É interessante que tem um dos historiadores mais posteriores, se não me engano é Plínio Velho, que ele fala que existia uma vila romana que era assentada sobre uma base da rocha basal, ali, da rocha de base, em formato como se fosse um paralelogramo, né? E muito do que tanto o Lepsius quanto o Petri descobrem e que atribuem a ser o labirinto, na verdade, são restos dessa aldeia romana muito mais recente. Então, fica naquela, não, já foi destruído, né? Mas, na verdade, eles acabaram não chegando na parte subterrânea, nas ruínas verdadeiras que eles estavam procurando. E aí chegamos no Petri, tá? Então, quer falar do Petri? Pode ir, pode ir. Então, o Petri, ele acaba tendo destaque, né? Então, ele pega no finalzinho do século XIX, virada do século XX, especialmente por volta ali de 1910, onde ele se dedica a fazer essa pesquisa in loco, no Egito, né? Ela fica vários anos lá, e diferente dos antecessores, lembrando que um grande foco um grande fio condutor para as pesquisas era baseado naquilo que existia de registros antigos. Então, essas histórias desses historiadores gregos, desses poucos registros que se tinha, né, e também da Bíblia, eram o que alimentava a busca por esses sítios históricos. O Petri começa a fazer um pouco diferente. Então, a gente pode dizer que ele é um dos primeiros a adotar uma coisa que a gente poderia chamar de método científico. Então, ele é extremamente metódico, ele anota tudo, ele escreve tudo, ele mapeia tudo, e ele não tira conclusões precipitadas, ele não vai baseando no achismo, ele é muito... Quando a gente pega o livro dele, que está disponível, inclusive, online, ele é muito detalhado, muito detalhista, tem transcrição de todos os desenhos, todos os hieróglifos que foram encontrados nas áreas em que ele fez a busca. Lembrando que, além da pirâmide e do labirinto, existia uma necrópole, existia um cemitério ancestral também, né? E muito do estudo do Petri acabou ficando vinculado a esse cemitério, a essa área da necrópole, porque lá é onde estava tudo documentado, considerando a lógica egípcia para a vida após a morte. Era justamente nas tumbas que existia um material rico e as inscrições que podiam contar a história daquelas pessoas que estavam lá, né, daquelas múmias e do seu status social, enfim, e se propiciar o conhecimento da vida do dia a dia. Tá? Você passa aí o slide, eu dou continuidade aí para falar sobre... Então, é nesse livro que a Anne está falando, que é o Bihamo and Arsinoi. Gente, não dá para falar essa língua, né? É o resultado direto dessas... Então, pois é. É o resultado direto das escavações realizadas em 1888, onde ele documenta tudo isso. E como a Anne falou, ele era muito minucioso no trabalho dele e foi um dos pioneiros dentro da arqueologia científica. E é por isso que ele traz tudo muito detalhado dentro do próprio documento. E falando e subdividindo, você pode passar para o próximo, amiga, que aí eu dou uma... Aí, ó. E subdividindo
em 3 itens principais, onde ele fala de Hawara, que é o local exato da pirâmide de Amenemhat III e do labirinto. Bihamou, ou Biamou, né? É a área com 2 grandes colunas de pedra, que nós vimos em slides anteriores, associadas ao culto solar e ao controle hidráulico do Fayum. E essa outra, que é a área da metrópole em si, né? Da antiga Crocodilópolis, que é essa sina, que é o centro urbano e religioso da região, ligado ao deus Sobek. Então, ele faz essa subdivisão, e dentro dessa subdivisão no livro, é onde no documento, é onde ele destrincha todo o estudo e toda a integração dessa área. E uma coisa interessante que vem nesse documento, o Petrie ele inicia o documento explicando que o Fayum era, em tempos remotos, a bacia lacustre, né, que é uma depressão natural no terreno, lacustre é isso, né, onde a água se acumula e forma-se um lago, né, que é o dito Lago Mores, conectado diretamente ao Nilo. E com o passar dos milênios, e esse estudo que ele faz, o nível da água do Nilo diminui, né? E é o que a gente vê, ali existia uma vasta vegetação, né? Era muito diferente do que nós hoje temos ali como um relevo bem desértico, né? E a mudança climática, ela faz esse trabalho de mudar completamente a geografia do lugar. E a bacia do Fayum encolheu, e o lago se transformou em uma área parcialmente cultivável e parcialmente pantanosa. Tá? E no período greco-romano, a enseada foi estreitada artificialmente. Então, a gente tem aí, além da questão da depressão natural em si, nós temos um estreitamento desse mesmo canal sendo drenado, e a região permitindo a formação de terras agrícolas, que nós sabemos também que, de acordo com tudo que nós estudamos, a agricultura em si, ela acaba danificando um pouco também o relevo, e também traz uma diferença muito grande ali dentro da explicação geológica essencial que a gente teria para entender toda essa parte do labirinto, daquela zona toda, e isso nós estamos falando da superfície, tá? Ele não chegou ali embaixo, porque a água tem muito e tem tudo a ver com o que está ali embaixo, porque está tudo inundado, gente, tudo. Quase tudo hoje ainda se tem ali câmaras que já foram um pouco, né, retiradas aí dessa questão do submerso, mas ainda estão, a grande maioria delas estão submersas. Então, nós temos aí essa impossibilitação justamente por causa dessas águas, né, que estão ali no subsolo. Vai lá. Então, aí o Petrie confirma, né, a presença no local de 2 colossos sentados, cada um com cerca de 18 metros de altura e feitos de arenito duro de quartzo, dando credibilidade aos relatos do Heródoto. E essa é a parte legal, porque a gente pega alguém já no século XX, simplesmente vendo, com base no relato do feito 5 séculos antes de Cristo, e ele consegue encontrar aquilo que foi descrito, ou pelo menos parte daquilo que ele descreveu. O que vai dando, né, aumentando a confiabilidade, então, do relato feito por Heródoto.